Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, contando com a participação de Vinícius Rodrigues de O Fluminense. Prefeito, há cerca de um mês esteve aqui nessa cadeira, nesse programa, o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e que se dizia muito preocupado com possíveis mudanças na lei de conteúdo nacional da indústria naval. E isso seria uma lástima para os estaleiros, no caso de Angra, Brasfels, que já teve 11 mil empregados, hoje tem 2 mil empregados. Ou seja, em Niterói também sofre muito. E essa perspectiva, essa possibilidade é aterradora, porque caso se confirme, caso se quebre a lei de conteúdo nacional, nós teremos sim uma rásia na indústria naval nacional. Como é que o senhor está vendo isso e que tipo de colaboração política o senhor está prestando a esse movimento que visa preservar o conteúdo nacional na indústria naval? Olha, Ricardo, eu acredito que houveram equívocos na condução da política de desenvolvimento, de atração de investimentos no período recente. Eu tenho falado muito sobre isso, eu acho que a gente adotou, num determinado momento, um nacionalismo burro, sim, que foi a mudança das regras que vinham do pré-sal, que vinham acontecendo, né? A idade da pedra acabou, mas a pedra continua existindo. Sim, sim, sim. A Alemanha, em 2030, não vai ter mais, e a Alemanha é a maior produtora de carros do mundo, não vai ter mais carros movidos a combustível fóssil. A Alemanha vai ter carros elétricos, toda a sua produção até 2030. Então, o petróleo e a economia do carbono vai acabar, né? Essa economia... É finita, né? Não, a economia de carbono vai deixar de existir por uma exigência ambiental, de sustentação do planeta, de sobrevivência do planeta, e o petróleo vai continuar a existir. Então, eu acredito que houve um equívoco, porque o Brasil vinha atraindo investimentos importantes e internacionais nesse setor de óleo e gás, que são importantes para alavancar a economia e gerar empregos. Eu acredito que restringir a participação do investidor externo na cadeia produtiva de óleo e do gás, no contexto do século XXI, é um equívoco. Agora, a gente saiu de um nacionalismo burro, do meu ponto de vista, para um liberalismo burro. Um entreguismo, quase. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma cabeça meramente ideológica, porque nós estamos acompanhando, né, a condução, muitas vezes, das questões relacionadas ao setor de óleo e de gás, desconstruindo conquistas importantes da engenharia brasileira, da indústria brasileira e até mesmo de empresas de fora que vieram para o Brasil, se instalaram no Brasil, geram emprego no por Brasil, conta do conteúdo nacional. Exatamente. Então, evidentemente que, se não for possível manter a exigência de 65% de conteúdo nacional, porque em alguns setores, talvez realmente isso compromete, né, a competitividade, né, a produtividade da Petrobras, é inadmissível, é inaceitável a gente acabar com o conteúdo nacional, reduzir isso para 20%, 30%. Só vai ficar aqui no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, que tem quase 40% da cadeia produtiva do óleo e do gás, só vai ficar no Rio de Janeiro o serviço de escritório. A gente tem em Niterói, por exemplo, empresas norte-americanas, norueguesas, inglesas, que se instalaram em Niterói e no Rio de Janeiro, que produzem dutos flexíveis. Esse tipo de fábrica só tem 3 no mundo, e tem uma lá em Niterói. Amarras. Agora, recentemente, a Petrobras contratou uma empresa da China, que é subsidiada numa prática clara de dumping, na verdade, excluindo empresas competitivas, altamente tecnológicas e que geram emprego de valor agregado no Brasil e no Rio de Janeiro, no caso de Niterói. Esse é um equívoco imperdoável da Petrobras. É uma medida... Com esse desejo, com essa política de flexibilização da lei do conteúdo nacional, pode botar a bancarrota, já está começando a botar, indústrias importantes em Niterói, fábricas importantes, muitas das quais que vieram do exterior, como você disse ainda há pouco, e que agora se veem na perspectiva de fecharem as portas. Eu diria para você, como gerando eu falei... desemprego aqui, gerando emprego fora. Esse é um liberalismo burro. Exato. Por quê? Porque os Estados Unidos não fazem isso, os países da Europa não fazem isso. Evidentemente, eles utilizam, como a Noruega utilizou, a riqueza do petróleo para desenvolver a ciência, a tecnologia, o conhecimento e as suas cadeias produtivas. Então, o Brasil não pode retroceder, né, uma visão absolutamente
submissa, né, que compromete o desenvolvimento do país. Eu diria que é assim, um atentado à nação, né? É de uma falta de compromisso com o país e como eu disse, de um liberalismo burro, porque nós vamos provocar a quebradeira de empresas ou a saída de empresas que estão aqui no Rio de Janeiro e o desemprego vai se ampliar ainda mais. Essa é uma boa bandeira para um candidato ao governo do Estado defender a indústria nacional. Não acha, prefeito? Eu acredito, quem for candidato, certamente. Prefeito, vamos falar agora de obras de Niterói. Vamos falar da Transoceânica, que, na verdade, o túnel faz parte, digamos, desse projeto maior. A quantas anda e que tipo de perspectiva o senhor tem de conclusão dessa obra? Dá uma geral, uma panorâmica desse projeto que, tão quanto o túnel, é estruturante para a vida futura da cidade. Olha, Ricardo, agora em 2017 nós vamos entregar 2 obras que são as 2 obras mais importantes da história de Niterói. Entregamos o túnel, que liga a Zona Sul à região oceânica. O túnel faz parte desse corredor de transporte da Transoceânica. Para que ele tenha uma performance total, é necessário a gente desincentivar o transporte individual e melhorar a qualidade do transporte público. Porque cidade moderna não é a cidade onde o pobre anda de carro o tempo todo, mas é a cidade onde a classe média também usa o transporte público, porque o transporte público tem qualidade, pontualidade e conforto. E é nesse caminho, nessa estratégia que nós estamos desenvolvendo a Transoceânica, que é um corredor de transporte da divisa de Maricá, lá na região de Itaipu, que é o ponto mais distante de Niterói, até a zona sul da cidade, integrando com o sistema hidroviário. Uma outra aposta que nós estamos fazendo é as ciclovias. São as ciclovias. Então, as ciclovias, eu sempre digo, Niterói é uma cidade com distâncias curtas, muito bonita. Uma bicicleta na rua é um carro a menos. Então, com isso, né, e com esse corredor de transporte, com o sistema de ciclovias, que vai ficar pronto em março de 2018, nós vamos melhorar ainda mais a funcionalidade desse túnel, que é a maior obra da história de Niterói. Agora, no segundo semestre, eu inauguro também uma outra obra muito importante para Niterói, esperada também há décadas, como é o caso da obra do túnel que nós inauguramos nesse primeiro semestre, que é realizada em parceria com a Ecoponte, que é um mergulhão na Praça do Renascença, na entrada de Niterói, que vai melhorar muito o acesso e, sobretudo, o deslocamento do centro para a Zona Norte e para São Gonçalo. Então, vai melhorar muito a mobilidade, inclusive para os moradores de São Gonçalo e para a região norte. Então, são 2 obras que, nesse contexto de crise, onde a maior parte das cidades sequer estão pagando salários, e Niterói vai entregar 2 obras estruturantes para as próximas gerações também. Rodrigues. Aproveitando esse gancho, prefeito, Niterói cresceu cerca de 300% no número de ciclistas, pelo menos nesses 3 últimos anos, né, os 3 anos e meio. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre essa importância dessas ciclovias, principalmente na chegada ali do centro de Niterói, para ligação com Icaraí, tem ali a Marquês de Paraná, se há um projeto para estender essa ciclovia, continuar, né, porque parece que tem cerca de 60%, 70% de extensão dessas ciclovias na cidade, que é um projeto da Prefeitura. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Claro. Ricardo, eu tive, Vinícius, recentemente uma missão ao Banco Mundial e BID. Eu tive com o presidente do BID, o presidente do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. E a gente vê que esse modelo baseado no transporte individual, no carro, que é o modelo norte-americano, no próprio Estados Unidos começa a dar problema. A gente vê aquelas avenidas de 5, 6 faixas de rua de cada lado e no horário do rush a gente vê um carro com uma pessoa e com engarrafamento. E olha que eles têm lá 5 faixas de carro de cada lado e engarrafa. Então, evidentemente, que é necessário desincentivar o transporte individual, melhorando o transporte público e apostar em alternativas de mobilidade mais saudável, mais sustentável. E nós acreditamos muito nesse programa. Por isso que eu iniciei esse programa em 2013, que é o programa Niterói de Bicicleta, porque isso emite menos poluentes, polui menos a atmosfera, melhora a qualidade do ar na cidade e é mais saudável, mais sustentável. Então, nós já implantamos, Ricardo,
para você ter uma ideia, 4 vezes mais números de ciclovias que Niterói tinha. Agora, recentemente, inauguramos o primeiro bicicletário coberto do Rio. Nem na cidade do Rio tem. É um modelo que eu conheci em Amsterdã. Então, é um bicicletário coberto, onde o usuário não paga nada, ele precisa se identificar, né, com a sua carteira de identidade, e ali você tem um bicicletário com todos os equipamentos necessários para você fazer a manutenção da sua bicicleta, e a pessoa pode parar ali, ir ao Rio de barcas, voltar, pegar a sua bicicleta e ir para a Zona Sul de Niterói. Fantástico. Esse é o caminho. Vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.